Deus abençoe a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos falando, da visão que Jacó teve, do que Deus ele revelou ao patriarca Jacó quando ele estava dormindo ali com um travesseiro que ele tinha feito de uma pedra, escada, que Deus ele deu a visão a ele num sonho, que ele viu a escada, no livro de Gênesis capítulo 28, do versículo 10 em diante, viu a escada, os anjos subindo e descendo sobre ela, e Deus estava perto, e Deus aparece a ele para confirmar a bênção que o seu pai Isaac havia determinado na vida dele. E Deus acrescenta isso, falando que seria com ele, que o faria a sua descendência abençoada, e que seria com ele até que aquelas palavras se cumprissem. E Deus fez o que ele prometeu. E Jacó se tornou um homem muito abençoado, muito rico, muito próspero, porque Deus assim o fez. Ele conseguiu, na sua fé, na sua perseverança, receber essa grande bênção do Senhor. E é interessante a vida de Jacó, que a bênção era para Esaú. Esaú vendeu esse direito, o Esaú, irmão de Jacó, esse direito de receber essa bênção grande que Deus havia dado a Jacó. Ele vendeu esse direito por um prato de lentilha, vendeu a bênção da primogenitura. Jacó, um homem que lutava, perseverava, ele queria muito, mas muito ser abençoado. A Bíblia fala desde o ventre da mãe, os dois já lutavam para ser primeiro. Então já estava no espírito, no coração, na alma de Jacó, esse espírito de perseverança, de visão e entendimento das coisas de Deus. Já do ventre da mãe ele queria ser o primeiro, ele já queria ser o abençoado. E ainda como ele tivesse sido o segundo, que Esaú saiu primeiro e assim recebeu o direito de receber essa bênção que era de Abraão, Isaac, seria para Esaú. Ele lutou e mudou aquela posição e se tornou o primeiro para ser abençoado. Você vê como o nosso Deus, e muitos criticam a Jacó pelo que ele fez, mas o que importa mesmo é o que Deus ele pensa. E Deus aceitou e mudou a vida de Jacó e o abençoou. Tanto que quando ele apareceu ao profeta Moisés, ele disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ainda que muitos criticam o que Jacó fez ali para receber a bênção do seu pai Isaac, Deus ali, ele pensa totalmente diferente. Ele viu um espírito de luta, de vencedor. Você vê Jacó, quando teve que retornar à terra, estava com medo do seu irmão Esaú de o matá-lo, e ele fica sozinho à noite, na luta ali, na oração, na perseverança. A Bíblia fala que o anjo apareceu e ele lutou ali com Deus e com os homens. A visão que ele tinha das coisas espirituais, os entendimentos, e ele agarra ali no anjo e fala: eu não te largo até que você me abençoe. E foi a noite inteira. Ainda que o anjo tenha tocado ali no corpo dele, ele caiu e continuou segurando ali, na perseverança ao anjo, até que recebesse a bênção. O anjo perguntou a ele qual o seu nome, ele disse Jacó. Ele falou: a partir de hoje não será mais Jacó, mas Israel, porque como um príncipe. Olha como Deus ele vê as pessoas. Os homens viam Jacó e falam até os dias de hoje como o chamam de enganador, mas Deus o via como um príncipe e viu como um príncipe. Falou: você como um príncipe lutou com Deus e com os homens, e hoje será chamado Israel. E Deus o fez uma nação, fez um homem honrado, abençoado, revelou grandes coisas a Jacó, deu as paz. Ele estava com medo de voltar a se encontrar com seu irmão e houvesse a vingança do irmão, mas pelo contrário, Deus mudou o coração de Esaú e eles ali fizeram as pazes.
E Deus, ele tem esse poder para mudar a situação, a vida de qualquer pessoa, que perseverar nessas coisas que são espirituais. Você vê, o Senhor Jesus, ele disse na parábola, na profecia da salvação, que somente aqueles que perseverarem em buscar o caminho de Deus, em viver aquela fé em Deus, serão salvos, aqueles que perseverarem no amor de Deus. Jacó tinha esse entendimento de perseverança, de luta, que ele mudou qualquer situação. Ele era para ser o segundo e não o primeiro, e ele mudou aquela situação porque havia esse entendimento, essa perseverança. E Jesus, ele disse, aquele que perseverar, aquele que estiver disposto a tudo pelo reino dos céus, pelo amor a Deus, pela salvação, esses verdadeiramente serão salvos. Temos que fazer de tudo para viver e perseverar nessa palavra. E aí Deus, ele vem e muda a nossa situação. Talvez você pode estar aí vivendo uma situação adversa, contrária, de talvez muitos julgamentos e condenações, mas se você perseverar na palavra de Deus, Deus, ele pensa totalmente diferente do que as outras pessoas que te acusam. É o diabo que é um acusador. E Deus, ele é um Deus de misericórdia, um Deus que atende aqueles que mostram atitudes de fé. Jacó, no ventre da mãe, já lutava para ser abençoado, e Deus ali o respondeu. Havia uma mulher na época do Senhor Jesus Cristo, quando estava na terra, que ela era de Samaria. A Bíblia fala que ela clamava pela filha dela que era endemoniada, e os discípulos pediram para Jesus atender. Jesus falou que não atenderia, que não daria o pão, até falou a ela, o pão dos filhos aos cachorrinhos. Ela disse, até as migalhas, Senhor. Eu não desisto, tudo é contra mim, mas eu não desisto de ser abençoado e ver a minha filha liberta desses demônios. E Jesus exaltou ela. Jesus mudou ali. Ele primeiro falou que não daria o pão aos filhos, mas ele mudou pela perseverança, pela fé daquela mulher, e exaltou ela e disse, mulher, grande é a tua fé. O mesmo Deus de Jacó, o mesmo Deus que abençoou aquela mulher, e tantos outros na Bíblia que, ainda que não tinham nenhuma condição, que tudo era contra eles, o mundo era contra eles, e eles reverteram pela fé. O mesmo Deus é o Deus de hoje. Deus, ele não mudou, e ele também pode abençoar a sua vida, realizar os seus sonhos, te curar, te libertar, te salvar, se você perseverar nessa fé, na fé que Jacó teve, na fé que essa mulher teve, e tantos outros na Bíblia que experimentaram a bênção e as visões, as revelações de Deus, porque perseveraram na palavra. Deixa eu fazer uma oração por você. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa libertar, salvar, abençoar e mudar a vida de todos nós, porque o Senhor, meu Deus, tem promessas. O Senhor prometeu para a gente que se nós orássemos e pedíssemos no seu nome, Senhor Jesus, o Senhor faria e realizaria coisas grandiosas na nossa vida. E nós cremos que o Senhor é o mesmo Deus que apareceu naquela noite a Jacó, numa visão de uma escada, no dia da luta, que ele assim recebeu a bênção da mudança do nome dele, da vida dele, do livramento de morte do irmão. Senhor, que o Senhor, meu Deus, faça coisas grandes também nas nossas vidas e na vida de todos que oram nesse momento, que pedem pela família, pela cura, pela libertação, pela prosperidade, pela salvação, Senhor. Meu Deus, liberta, arranca o mal e responda à oração de todos, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua promessa, Senhor. Que o mal seja arrancado, afastado, que o diabo saia dos caminhos dessas pessoas, se afastem dos nossos caminhos, em nome de Jesus. E que essas pessoas sejam curadas, libertas, salvas, de acordo, meu Pai, com a tua santa vontade. Nós já te agradecemos pela vitória, ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E cremos, meu Deus, que o Senhor pode todas as coisas e já está nos abençoando. Em nome de Jesus, se você crê e recebe, diga amém e diga graças a Deus. Que Deus, ele te abençoe poderosamente. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, ajude a esse canal a crescer, e que Deus, ele revele coisas
maravilhosas, grandiosas e poderosas na sua vida. Que Deus te abençoe, a você e toda a sua família.